Eu sempre achei interessante como as coisas são interligadas. Hoje é o Dia do Trabalhador. Antigamente era Dia do Trabalho. Foi mudado por Getúlio Vargas, né? O objeto aqui comemorado, digamos, né? De trabalho para trabalhador. Mas esse dia específico, seja do trabalho ou do trabalhador, teve o motivo ou a data, digamos assim, escolhida como 1º de maio no Brasil e vários países por conta de uma grande rebelião trabalhista de trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. E essa nação celebra o Dia do Trabalho, que lá é Labor Day, continua o Dia do Trabalho, na primeira segunda de setembro, e não na data 1º de maio, como o restante das outras nações que tem a escolha da data nos Estados Unidos. Então a própria nação onde aconteceu o fato mudou o dia da data, colocou numa segunda-feira, porque é para preencher ali uma lacuna que a gente vai explicar aqui na sequência, e também vou dizer o porquê que essa data é importante para a história do meu primeiro livro, História da Congregação Cristã dos Primórdios, na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. O motivo da importância dessa data é que no Dia do Trabalho, Labor Day, aconteceu em 1903 no Lago Michigan, em Chicago, a mesma cidade na qual teve a revolta dos trabalhadores, reivindicando uma jornada mais humana de 8 horas de trabalho. Segundo algumas fontes, antes a jornada algumas apontam 13, outras 17 horas diárias de trabalho. Então, nesse dia, que era um feriado, em 1903, Luiz Franciscon já havia decidido que iria se batizar por imersão no Lago Michigan e anuncia a então Igreja Presbiteriana de Chicago o que ia acontecer, anuncia no domingo, dizendo que no próximo dia, que era segunda-feira, seria feriado, o Dia do Trabalho, e assim houve o primeiro batismo da congregação cristã, que então não tinha nome. Ao longo das décadas, ao longo do século, ela vai adquirindo alguma forma de nomenclatura, né? Eu falo sobre a história da pesquisa nesse esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. Esse livro completa, de uma certa forma, o relato, História da Congregação Cristã. E também recentemente saiu da Missão à Congregação, Placas Não Importam, História da Nomenclatura das Congregações Cristãs no Mundo. No livro eu coloquei um postal que eu havia colocado no blog, eu coloquei no livro devidamente explicado, do Lago Michigan no mesmíssimo ano de 1903. Porém, não é a cena do batismo, mas é do ano no qual aconteceu o batismo, né? Então, eu achei aqui na internet para explicar para vocês algum detalhe, né, sobre esse Labor Day lá. Essa coisa de não comemorar no mesmo dia é algo assim meio bizarro, né? Sabendo que é lá que aconteceu o fato, né? Foi uma greve geral, uma manifestação, revolta muito grande, e vários trabalhadores foram enforcados. E eles têm ali também o nome dos mártires, né? Eles guardam o nome, né? Em memória, né, desses mártires que foram enforcados durante esse período. Então nós temos aqui, supostamente, quando você começa a pesquisar, é como se eles tivessem o 1º de maio. Eu não sei se eles comemoram de alguma forma, talvez haja uma certa comemoração, mas o fato é que o Labor Day, que é o Dia do Trabalho, é comemorado nacionalmente lá. Nacionalmente.
Então eles dizem assim que é comemorado como um feriado nacional, é celebrado na primeira segunda de setembro, que no caso ali, né, aconteceu no dia 7. Esta data foi escolhida para preencher o espaço entre o feriado do Dia da Independência, que é 4 de julho, e o feriado de Ação de Graças, e também para marcar o final do verão. É isso que os estadunidenses fazem, por isso que escolheu essa data. Então é isso. Eu comecei a pesquisar essa história quando caiu este livretinho escrito por Franciscon, né, histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual. Esse título não foi ele que deu, né? Foi dado depois e depois mudaram. Tinha um outro e depois foi este aqui. Mas enfim, querem saber dessa história? Eu aconselho a ler meus livros, porque tem muita coisa distorcida e manipulada na internet. Então é isso.